Boa noite, bem-vindos a mais um Frente a Frente com os líderes dos partidos, com assento parlamentar. Esta noite, ao longo de 50 minutos, Vasco Cordeiro, do PS, e Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda, debatem algumas políticas sectoriais que defendem para os próximos 4 anos. O sorteio ditou que Vasco Cordeiro abria o debate e Zoraida Soares encerrava este Frente a Frente. Antes de avançarmos para o primeiro tema, este domingo o Açoriano Oriental publicou, como vamos ver agora em plano, uma sondagem que dá a vitória ao PS com maioria absoluta, com 66% dos votos, PSD com 20%, o CDS com 3,2%, o Bloco com 1,7%, a CDU com 0,2%, o PPM com 0,7% e o LIVRE com 0,2%. Há ainda 2 dados importantes: 18,3% de indecisos e mais 5% em branco. O voto em branco é a terceira força nesta sondagem. Do ponto de vista de deputados, o PS pode obter entre 36 a 41, o Bloco 1 deputado, a CDU 1 deputado, o CDS de 2 a 4, o PPM 1 e o PSD de 12 a 17. Boa noite aos dois. Para este último Frente a Frente, começo por si, Dr. Vasco Cordeiro. Tem sido um pouco crítico desta tendência que tem havido sobre declarar o PS como um vencedor antecipado. Temos agora um estudo científico. Esperava este resultado? A questão coloca-se mais do que os resultados em concreto, mas antes disso, boa noite, Rui Goulart, boa noite, Dra. Zoraida Soares, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. A questão coloca-se do ponto de vista daquilo que me parece importante para a valorização do ato eleitoral do próximo dia 16 de outubro. E aquilo que tenho dito é que só contam os votos que entram na urna no dia 16 de outubro e que, desse ponto de vista, se cada um dos açorianos que pensa votar no Partido Socialista, face a esta sondagem, pensar, bom, já não preciso de lá ir porque o PS já ganhou, aquilo que vai acontecer é que o PS perde as eleições. Mas isso, portanto, não mostra também uma falta de confiança do seu eleitorado? Acho que do ponto de vista da valorização da nossa autonomia, do ato eleitoral, não há vencedores antecipados. Vencerá as eleições o partido que tiver mais votos no dia 16 de outubro. É aí que se vai decidir. Mas isso também não mostra uma falta de confiança no seu eleitorado? Não, mostra exatamente a valorização de um dos mais nobres atos que temos em democracia e que é exatamente o exercício do direito de voto. Está com inseguranças relativamente à mobilização? Não sou rapaz dado a essas coisas. Trata-se exatamente daquilo que acabei de referir. A valorização de um dos atos mais nobres que nós temos em democracia. E, portanto, desse ponto de vista, esta é uma sondagem, mas aquilo que releva é exatamente essas duas circunstâncias. Em primeiro lugar, só contam os votos que entrarem na urna no dia 16 de outubro e quem, pensando em votar no Partido Socialista, faça essa sondagem, disser, bom, já ganhou, não preciso de lá ir ou vou votar noutro partido, o que pode acontecer, a maior certeza, é o PS perde as eleições. E, portanto, há um apelo, e continua a fazê-lo, um apelo à mobilização para o exercício do direito de voto no dia 16 de outubro. Doutora Zoraida Soares, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda a nível nacional, disse esta semana que o que tem puxado os Açores para trás é a maioria absoluta do Partido Socialista. A confirmarem-se estes resultados desta sondagem, a maioria dos eleitores não partilha dessa posição. Boa noite, Rui Goulart. Boa noite, Dr. Vasco Cordeiro. Boa noite a todos e a todas que nos estejam a acompanhar. Bem, eu queria começar por dizer que o Bloco de Esquerda nunca comentou sondagens ao longo da sua história e, portanto, não vai começar agora a fazê-lo na região autónoma dos Açores. São sondagens. A sondagem que eu comentarei com gosto será a sondagem no dia 16 de outubro, à noite, onde os açorianos e açorianas terão a liberdade de expressar a sua vontade, a sua aposta e o seu projeto para os Açores. Esta não a comento. Mas o Rui, permita-me, já que estamos num tema lato que é política, de já mais lá vamos. importante, eu ainda queria falar também da sondagem, até para equilibrarmos eu vou este tema. à sondagem, só que se calhar
Neste momento, na nossa região, há um tema político mais importante do que a sondagem que eu gostaria de trazer aqui à colação e aproveitando a oportunidade de estar aqui. Vamos ter a oportunidade de falar de política. Eu gostaria também de perguntar que nesta sondagem o Bloco, e pode aqui ter uma justificação para além dos números que a sondagem do Açoriano Oriental apresenta, o Bloco cai em relação a 2012 e, sobretudo, não acompanha a tendência nacional das últimas eleições nacionais e presidenciais. Como é que explica isso? E aqui já podemos ter um facto comparativo, que são as últimas eleições regionais. Rui Goulart, ou até as nacionais, comparando a região com o resto do país. Eu vou repetir aquilo que já disse. Quem tem que explicar isso não é o Bloco de Esquerda. É a empresa que fez essa sondagem. E eu não vou comentar esses resultados. Mas eu agora estou a falar de resultados oficiais. Não são oficiais. Isso são uma sondagem. As eleições de 2012 ou as eleições, por exemplo, do ano passado, em 2015. Mas então aí a introdução é completamente diferente. Porque desde 2012 para as 2015 o Bloco de Esquerda subiu nos votos expressos dos eleitores e das eleitoras dos Açores. Mas não foi a nível na mesma nacional. Proporção do que a nível nacional. Rui Goulart, permita-me, não vamos entrar na proporção. Vamos lá ver. A Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, esteve aqui e fez uma afirmação. Aquilo que puxa para trás os Açores é a maioria absoluta do Partido Socialista. E o Rui convidou-me a comentar esta afirmação. Eu estou absolutamente afirmação para dar início à questão da sondagem, muito que é o primeiro tema que eu não desta vou noite. comentar, para dar início à questão da sondagem, que eu não vou comentar. Aquilo que a Catarina Martins disse, eu subscrevo completamente, porque a maioria absoluta do Partido Socialista tem impedido que propostas muito concretas e que melhorariam significativamente a vida dos aposentados desta região, dos trabalhadores desta região, dos utentes do Serviço Regional de Saúde desta região, dos alunos, das alunas, dos docentes desta região, poderiam ter sido aprovadas na Assembleia Legislativa dos Açores, não fora a maioria absoluta do Partido Socialista. Porquê? Porque muitas destas propostas foram subscritas por todos os partidos das oposições. Mas o PS responde com esta frase, ainda ao encontro do que estávamos também a falar, e já entrando na questão da política, um elemento do PS, José São Bento, dizia: há dois blocos de esquerda, disse-o no Parlamento, um nacional com o qual é possível negociar e outro nos Açores, que se auto-exclui de qualquer solução e com o qual não é possível negociar. Pois, o deputado José São Bento é responsável por aquilo que diz, eu sou responsável por aquilo que também disse no Parlamento. Há dois partidos socialistas. Há um na República que não tem maioria absoluta e que, para governar, precisou do apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP e, por via disso, está obrigado a um exercício democrático de diálogo, de negociação, de conversação e até de auscultação da vontade e das causas e das propostas dos partidos que lhe dão apoio parlamentar, e depois há o Partido Socialista na região autónoma dos Açores, com a sua super-maioria absoluta, que não está obrigada a nenhum exercício de humildade democrática nem a nenhum tipo de diálogo. Falo-á ou não, conforme muito bem entender. E açorianos e açorianas não já têm terminou o seu tempo, Dr. Vasco Cordeiro. O Bloco diz que 20 anos de governação de PS têm provocado um clima e um sentimento de impunidade, prepotência, incapacidade de diálogo e imposição da sua vontade, pelo que lhe fazia muito bem um exercício de humildade democrática ao não ter maioria absoluta. Isto diz o Bloco de Esquerda. Bom, o Bloco de Esquerda pode dizer o que quiser. O que convinha era que tivesse mais ou menos em conta a realidade. E a única questão é que o Bloco de Esquerda fala bem, mas a realidade desmente-o. Em primeiro lugar, pela questão seguinte. A doutora Zoraida Soares chegou ao Parlamento Regional em virtude de uma proposta apresentada pelo Partido Socialista quanto ao nosso sistema eleitoral. E, portanto, isso dá bem nota da forma como o Partido Socialista entende a democracia. A senhora deputada Zoraida Soares, doutora Zoraida Soares, foi eleita para o Parlamento pelo Círculo Regional de Competência. Pelos açorianos. Fui eleita para o Parlamento Regional, Dr. Vasco Cordeiro, pelos açorianos e pelas açorianas. Dr. Vasco Cordeiro, esteve em silêncio. Isto também é humildade democrática. Veja lá a arrogância, deixe-me terminar. Veja lá a arrogância, deixe-me terminar. Isto é humildade democrática. Portanto, a questão, em primeiro lugar, é preciso não esquecer isso. E, portanto, foi o Partido Socialista, aliás, curiosamente, numa situação em que já tinha uma maioria estável na Assembleia Legislativa Regional, que propôs um mecanismo em sede de lei eleitoral que permitiu que os votos atribuídos ao Bloco de Esquerda significassem a presença de um deputado
no Parlamento Regional. Por acaso foram 2. E há a segunda questão. Na legislatura de 2012-2016, a doutora Zoraida Soares foi apenas um e foi eleito pelo Círculo Regional de Compensação. E os outros em relação a um segundo aspecto, também não bate certo com a realidade pelo facto de, por exemplo, em relação à legislatura de 2008-2012, terem sido aprovadas 19 propostas do Bloco de Esquerda. E foram aprovadas porque o Partido Socialista... Em quantas? Deixe-me terminar. Tenha calma. Estou calmíssima. Isto porque é um o Partido debate. Socialista votou a favor. A doutora Zoraida Soares pergunta quando, querendo dizer que, em relação à legislatura anterior, na qual apenas foram aprovadas 6, ela teria proposto mais e, portanto, esse número também não significava mais. Muito bem, vamos então à questão da percentagem. Na legislatura entre 2008 e 2012 foram aprovadas 14,63% das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Na legislatura entre 2012 e 2016 foram aprovadas, sabe quantas, doutora Zoraida Soares? Não, doutor Vasco Cordeiro. 35,85%. O problema aqui é outro. É que, utilizando a terminologia da doutora Zoraida Soares, o pior é a minoria absolutista que o Bloco de Esquerda quer seguir. Porque o Bloco de Esquerda acha que, pelo facto de ser Bloco e pelo facto de ser de esquerda, tem o domínio, tem, no fundo, a verdade absoluta. E que qualquer partido que entenda, mesmo tendo a maioria dos votos expressos em eleições democráticas, as mesmas eleições democráticas que a levaram ao Parlamento, acha que não. Acha que o que se deve estar é essa maioria subjugada e subordinada à vontade do Bloco de Esquerda. Não é assim, senhora deputada Zoraida Soares, não é assim, doutora Zoraida Soares, do ponto de vista do comportamento do Partido Socialista em termos de respeito pelas propostas dos outros partidos. Eu falei do Bloco de Esquerda, mas se quiser podemos falar dos outros estudos da oposição. Doutora Zoraida Soares, sobre este tema da política, doutor Vasco Cordeiro, e aprovado propostas quando elas não desvirtuam o projeto maioritariamente sufragado pelos açorianos e valorizam, obviamente, a governação. Diz que os Açores estão piores do que em 2012. Eu pergunto-lhe que dados utiliza para sustentar esta afirmação. Rui Goulart, eu gostava de ter um minuto de réplica. Tem uns 3 minutos agora para este segundo tema, que já estamos na área da política. Dizer, mas não antes vou deixar... de mais, sim, responderei à sua pergunta. Muito bem. Dizer o seguinte, as iniciativas políticas de qualquer natureza, de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa dos Açores, não são propriamente toneladas de cimento através das quais se medem o desenvolvimento e o grau de desenvolvimento da nossa região. Não é o peso, doutor Vasco Cordeiro. E agora portanto, não é o peso. Não é o peso. Aquilo que é importante não é o peso nem a percentagem, é o conteúdo das propostas. E isso é que é importante. Mas quem as propôs foi a senhora. Com certeza. Então propôs propostas que não faziam sentido. Quais foram aquelas que o Partido Socialista entendeu que deveria ou poderia aprovar e aquelas que não lhe dava jeito de aprovar. Primeira constatação. Segunda constatação. Eu não posso deixar de aproveitar este momento para expressar aqui, publicamente, a minha indignação por aquilo que aconteceu nesta região na terça-feira passada. Na terça-feira passada, no fim de uma visita de Estado ao mais alto nível de representantes da República Popular da China, no momento da descolagem, portanto, da saída da região, vieram aterrar na pista das Lajes 6 aviões de guerra norte-americanos. O Bloco de Esquerda entende que este tipo de atitude de prepotência colonial é um desrespeito por esta região e pelo governo desta região que acompanhava naquele momento a visita. Foi um exercício de demonstração de força, de poderio colonial, no fundo de dizer a todos os açorianos e açorianas e portugueses em geral, isto é nosso, é um feudo nosso e nós pomos aqui o pé quando queremos. A minha indignação é que eu até hoje não vi da parte do Governo Regional, nem do Partido Socialista, nenhum tipo de reação na defesa da dignidade e da respeitabilidade desta região e das suas populações. Aquilo que a administração norte-americana fez envergonha qualquer diplomacia. Tem um minuto para responder à minha questão. De ver da parte do Partido Socialista dei liberdade do Dr. Vasco Cordeiro responder e também fazer outro enquadramento. Agora teve essa oportunidade. Tem um minuto. Eu pergunto-lhe quais os dados que utiliza para sustentar a afirmação que diz que os Açores estão piores do que em 2012. Isto para esclarecer os açorianos.
Meu Deus, estão os Açores piores do que em 2012. Está todo o país pior do que em 2012. Não é só os Açores. Ninguém se esqueceu que nós atravessámos 4 anos neste país e também nesta região de perca de tudo, de direitos, de emprego, de saúde, de acesso à educação, de pensões, de tudo. Perdemos tudo. Portanto, o nosso país, devido às políticas troiquistas e austeritárias do anterior governo PSD-CDS, ficou, como o povo costuma dizer, nas lonas. E esta região, obviamente, não ficou imune a esse tipo de políticas. Para o Dr. Não Vasco utilizou Cordeiro. foi a autonomia para as contrariar, tanto quanto poderia fazer. Dr. Vasco Cordeiro. Primeiro ponto que gostaria de deixar registado e de realçar. Esfumado o argumento da maioria absoluta que é utilizado pelo Bloco de Esquerda e comprovado que não é assim, comprovado com dados concretos que a acusação do Bloco de Esquerda não é verdade, a doutora Zoraida Soares fugiu para outro assunto. Julgo que isso também não abona muito em relação àquilo que deve ser um debate franco, claro e transparente em relação às acusações que são feitas. Em segundo lugar, relativamente à questão de estarmos hoje pior ou melhor do que em 2012. Estamos melhor. Estamos melhor na esmagadora maioria dos indicadores. Nós hoje temos mais 8.000 açorianos a trabalhar do que tínhamos em 2012. Onde? Isso é estar pior. A trabalhar onde, doutor Vasco senhora, a trabalhar. Onde? A trabalhar onde? Consulte os dados. Nos estágios e nos programas ocupacionais. Não tem nada a ver com os estágios nem com ocupacionais. Tem. Senhora doutora Zoraida Soares, consulte os dados, estude os dados e vai chegar à mesma conclusão. Em relação a esta matéria, há 2 sectores que estão hoje em situação de maior tensão do que estavam em 2012. Agricultura e pescas. Por razões diferentes, por razões, algumas delas, que não têm a ver com a região, mas é verdade, esses 2 setores estão numa situação de maior fragilidade. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista dos apoios sociais, nós hoje, aqui na região, estamos melhor do que estávamos em 2012. Significa isto, doutora Zoraida Soares, que cruzemos os braços e achemos que estamos no paraíso? Não. Porque ainda há 11% de taxa de desemprego na nossa região. E é exatamente por causa disso que eu estou aqui. Porque sei que tenho uma estratégia e as respostas para, da mesma forma que consegui ajudar a resolver a situação e a baixa da taxa de desemprego de 18 para 11, conseguirei ainda ajudar essas pessoas que ainda estão. Tem o seu minuto de réplica, eu doutora Zoraida Soares, e para controlar o tempo. Da parte do doutor Vasco Cordeiro, nenhuma palavra vamos relativamente ao comportamento pouco diplomático e, sobretudo, pouco decente em termos de respeito por uma região, pela administração norte-americana, e gostaria de recentrar os temas. Vamos falar da questão de estarmos pior do que em 2012. Doutor Vasco Cordeiro, deixe-me dizer-lhe o seguinte, os açorianos e açorianas que nos estão a ouvir, cerca de 8.000 deles estão em estágios e em programas ocupacionais. Eu não preciso de lhes explicar. O programa ocupacional não tem nada a ver com o programa de empregabilidade. Eu não preciso de explicar. Vai uma grande confusão no Bloco de Esquerda. Não vai, não. Vai. A esses 8.000 açorianos e açorianas que aquilo que eles têm na mão é aquilo que nós chamamos a escravatura do século XXI. Sabe o que é que tem na mão? Sabe o que é que tem na mão, doutora Zoraida Soares? Não é caridade. Não é caridade. Tem alguma coisa, porque se não tivessem isto, então não tinham coisa nenhuma. Não têm nada. Responda-me então a esta questão. É contra os programas ocupacionais? Ainda há pouco mais de uma semana, o Bloco de Esquerda denunciou nesta região é contra ou a favor dos programas ocupacionais? Da Integra? Aonde? Da Factura? Foi desmentido. Doutor Vasco Cordeiro, olha que eu apelo ao vosso bom senso aqui na moderação. Doutora Zoraida Soares, peço-lhe, por favor, e que respeitem sobretudo os açorianos que estão lá em casa. Fez uma pergunta, Regular, eu estou a responder. Mas eu já tinha feito uma segunda pergunta e fez que não me ouviu. Mas eu tenho que acabar de responder à primeira para poder ir à segunda. Eu perguntava-lhe se era a favor ou contra dos programas ocupacionais. Responda-me brevemente. Sou completamente a favor dos programas ocupacionais nos seus objetivos genuínos. Sou completamente contra a forma como estes programas têm sido usados e abusados pelo Governo Regional, pela Administração Regional, por muitos empregadores desta região. Terminou o seu tempo sobre esta matéria, doutora Zoraida Soares, até porque vou continuar em debate a questioná-la neste frente a frente. No próximo tema vamos falar de administração pública. Doutora Zoraida Soares,
acusa o Governo dos Açores de desbaratar, estou a citar, dinheiro público, a servir clientelas, manter rendas de empresas que mais não fazem do que parasitar os serviços, concursos com cartas marcadas, negociatas em nome da transparência que defende. Eu pergunto-lhe agora, pode dar alguns exemplos destas acusações? Oh, tantos exemplos. E os açorianos, tem 3 minutos para o fazer. E os açorianos e açorianas que estão lá em casa ainda têm muito mais exemplos do que eu tenho, certamente. Relativamente à administração pública, eu queria começar por dizer que o Bloco de Esquerda propõe que se impeça as empresas que concorrem diretamente com serviços públicos desta região, na saúde, na educação, nas energias, de serem apoiadas com dinheiros públicos. E porquê? O Bloco de Esquerda não tem nada contra o empreendedorismo verdadeiro. Venham para cá as empresas privadas todas empreender e investir na nossa região. Agora, o Bloco de Esquerda tem tudo contra o falso empreendedorismo que vem para cá, não para investir, mas para viver à custa de rendas. Rendas pagas com o dinheiro de todos, para montar empresas que vão concorrer com os serviços públicos que vão vender, por exemplo, no caso da energia, eletricidade à EDA, no caso da saúde, a radioterapia tem uma renda permanente depois de ter mais de metade do seu investimento, cerca de 3 milhões e 100 mil euros do dinheiro do erário público, mais o terreno. Agora temos os tratamentos de radioterapia mais caros do país. Depois de todo o investimento com o dinheiro dos açorianos e açorianas... Mas é isso que considera as negociatas e as clientelas? Que provas é que tem para dizer que foi uma negociata ou uma clientela? Qual é a prova que o Governo Regional tem para provar aos açorianos e açorianas que se fosse investimento público era mais caro e os tratamentos ainda eram mais caros do que aquilo que são? O Dr. Vasco Cordeiro já vai ter tempo de responder. Eu pergunto-lhe mais exemplos concretos. Mais exemplos concretos. Concursos. Vamos aos concursos para a entrada na administração pública. Aliás, há várias queixas de cidadãos desta região, quer no Ministério Público, quer no Provedor de Justiça. Portanto, eu não estou a dizer nada que os açorianos e açorianas lá em casa não saibam. Os concursos na administração pública são feitos assim. Alguém entra a recibo verde, a avença ou a contrato com termo. E passado 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, abre-se um concurso, como aliás tem que ser. Só que esse concurso, entre vários itens, que são, enfim, vários requisitos, tem um que é uma prova escrita. E essa prova escrita tem perguntas que apenas aqueles que estiveram naquela área durante 6 meses, 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, é verdade, Dr. Vasco Cordeiro, é tão verdade que até o Partido Socialista pretende, no seu programa, alterar esta forma de concurso. O que não vai é o princípio da questão. Mas quando diz queremos concursos... A senhora não leu bem. Não querem abolir a prova. Portanto, querem que tudo continue na mesma. Não vão é ao princípio. E o princípio é, não se pode entrar desta maneira, tem que se encontrar uma forma, através de concursos, com as tais provas escritas. Tem que concluir, doutora Zoraida Soares. Para entrar, não é entrar a recibo verde ou à avança durante 1 ano e meio, 2 anos ou 3 e depois fazer este concurso Cordeiro, com perguntas para além que só eles sabem de responder às acusações e às perguntas que foram feitas pela doutora Zoraida Soares, eu acrescento-se a essa negociata no Governo um clima de medo ou de opressão ou de fatos ajustados, como já disse o CDS-PP? Bom, em primeiro lugar, vamos por partes. Então não é só o Bloco de Esquerda, vá lá. Há aqui um problema base. É que o Bloco de Esquerda, na sua visão messiânica do seu papel, acha que em cada empresário há um criminoso. Em cada empresário há um criminoso. E isso é de profunda injustiça, mesmo na relação entre os empresários e os sistemas de incentivos. Não há um criminoso em cada empresário. Mas há empresários exploradores, Dr. Vasco Cordeiro, nesta região também. E devem ser logo punidos. Se a Inspeção Regional de Trabalho fizer o seu trabalho. E devem ser fiscalizados. Não são. Mas para isso, senhora deputada Zoraida Soares, senhora doutora Zoraida Soares, sabe o que é preciso? É exatamente o Bloco de Esquerda deixar essa sua postura acusatória bem-falante e passar aos casos concretos. O que é acusatória bem-falante? A acusatória bem-falante é isso. O Dr. Vasco Cordeiro esteve em silêncio agora. É falar de máfias, é falar de que há
há os amiguismos, que há os clientelismos. E não há? Não há, não, senhora. Oh, não há, não, senhora. E sabe o que é que eu lhe digo Tem que mais? se preocupar no com a caso ideia que em que passa. houver, no caso em que houver, quero que eu lhe diga uma coisa. Diga. Como presidente do governo até aqui, como candidato a presidente do governo e como presidente do governo na próxima legislatura, dando-me os açorianos a sua confiança, eu tenho tolerância zero para esse tipo de situações. Mas não tem tido, Dr. Vasco Cordeiro. Tem, sim, senhora. Não tem. Aliás, essa questão Vai da ter, seriedade, muito bem, essa mas questão não tem da tido. seriedade Não há uma é questão de uma das seriedade, mais é importantes. Inspeção Doutora Zoraida Regional de Soares. Trabalho. Não é seriedade, Dr. Vasco Cordeiro. Quem me Não deixa estou a falar? Zoraida Soares, eu vou ter que Quer-me controlar deixar melhor falar? o tempo. Não sei se está a ver o tempo e o avanço que tem. Vou ter que ser mais rigoroso. Muito Esta questão da seriedade é um dos mais importantes ativos do Partido Socialista e não é nesta legislatura. É nestes 20 anos. E a questão da seriedade e a questão da tolerância zero é quando há uma situação que deva ser esclarecida, que deva ser punida, atuar logo. E isso a senhora não me pode acusar, nem pode acusar o Não, Partido mas acusa a Socialista. Inspeção Regional de Ó, senhora, Trabalho. Não deixe-me estou a terminar. acusar assim, Dr. Vasco Cordeiro. Deixe-me terminar. Deixe-me Não terminar. é assim. Tenha calma. Deixe-me Vai ter o seu Calma, direito de sim, réplica, doutora Zoraida Soares. Peço-lhe, por favor, mais uma vez, e que respeite a moderação. Sempre que há uma situação que é denunciada, ela é investigada. E ela deve ser punida, e ela deve ser punida se comprovar. Agora, o que eu discordo completamente, e acho perigoso, é esse radicalismo, esse extremismo do Bloco de Esquerda a se assumir como o anjo purificador de tudo isto. Não é. Não é. Há mais gente séria nesta região. Há mais gente séria na política. Não, há gente séria nos empresários. 92% dos incentivos que foram atribuídos nessa legislatura não foram atribuídos, como a senhora doutora Zoraida Soares gosta de dizer, aos grandes empresários, foram atribuídos a micro e pequenas empresas. Isto significa que não haja falha nenhuma? Não, não significa. Mas significa que essa visão, que no fundo parece o Bloco de Esquerda, de espada em punho, a distribuir espadeirada porque é o anjo vingador, não é verdade. O Bloco de Esquerda precisa de ter cuidado com essa postura. Precisa de ter cuidado com essa postura porque uma coisa é denunciar aquilo que está mal, é verdade. Mas as generalizações abusivas prejudicam a todos. E, portanto, essas generalizações que o Bloco de Esquerda faz não deve fazer, porque elas não têm correspondência com a realidade. De réplica. Dr. Vasco Cordeiro, eu agradeço o seu conselho, mas vou-lhe dizer uma coisa. Este anjo purificador então, de espada em punho vai continuar a denunciar nesta região todas as situações de exploração que conhece. E faz muito bem. E não é verdade. E sempre que houver um caso concreto, cá estaremos para investigar. Não é verdade. Mentira, Dr. Vasco Não Cordeiro. é. Já nem lhe posso dizer que está a faltar à verdade. É Não mentira, é. dou-lhe um caso Não concreto. é. Nós, há 2 semanas, denunciámos uma situação de trabalhadoras exploradas ao abrigo do programa Integra, que é um dos programas do Governo Regional de ocupação e de empregabilidade. É de empregabilidade. Dr. Vasco Cordeiro, é um programa... Já vai ter o seu minuto de réplica para responder. É um programa em que os patrões... É um programa vai ter o seu minuto para responder. Obrigado. É um programa em que os patrões têm praticamente o vencimento das suas empregadas pago pelos dinheiros públicos desta região. E, no entanto, estas empregadas são sujeitas durante 8 horas de trabalho a câmaras de vigilância e de audição permanentemente, nem quando comem no mesmo sítio onde estão a costurar têm direito a 1 minuto de privacidade. As ordens são dadas pelo telefone. Tem que concluir, Isto doutora foi Zoraida denunciado Soares. há 2 semanas. Até hoje a Inspeção Regional do Trabalho não foi a esta empresa. Doutor Vasco Cordeiro. E, portanto, não me venha dizer, doutor Vasco Cordeiro, tudo o que é denunciado já pedi para concluir, doutora Zoraida Soares. Não é verdade. Por favor. Não é verdade. Não, eu acho que é preciso pôr as coisas nos seus devidos termos. E, sobretudo, salientar que esta postura radical e extremista do Bloco de Esquerda não tem correspondência com a realidade. Mas onde é que está o radical? Está nessas generalizações abusivas. Dou-lhe um caso concreto. Do Bloco de Esquerda entender que em cada empresário, que cada pessoa que recorre a um programa de fomento de empregabilidade é um criminoso, é um suspeito. Não é, mas alguns são. E em relação à questão dos programas ocupacionais, há aqui um aspecto que gostaria de deixar perfeitamente claro.
Em primeiro lugar, sempre e quando que houver abusos nos programas ocupacionais, eles devem ser combatidos. Mas, Dr. Vasco Cordeiro, é um abuso, não foi combatido. Senhora doutora Zoraida Soares, a ver se nos entendemos, se pelo menos me dá a oportunidade de falar. E olha, à vontade. Muito obrigado. Mas tenho que lhe dar Doutora alguma Zoraida resposta. Soares. Muito bem. Muito obrigado. Sempre que há abusos num programa, sempre que houver abusos num programa ocupacional, eles devem ser combatidos. Agora, os programas ocupacionais, o que pretendem não é a questão de serem programas de fomento de empregabilidade. Nós estamos a falar de pessoas que já não tinham subsídio de desemprego, Lá está. que já não tinham subsídio de desemprego, que têm direito a um rendimento, mas prestando trabalho. Com certeza. Mas não prestando sendo trabalho. explorados. Não, claro que não. Não sendo explorados. Mas prestando trabalho. Alguns. Não, senhora deputada. Não são. pode fazer generalizações dessa Não maneira. estou a generalizar, estou a então falar não em casos está. concretos. Não, de programas Dr. Vasco ocupacionais a senhora não falou de caso concreto nenhum. São. Oh, pronto, São. tem-me que são e acha que isso se resolve. Não são todos, mas alguns são. Dr. Vasco Cordeiro, promotores privados estão a projetar um aquário de grandes dimensões na Baía de Ponta Delgada, o Azores Aquarium, um investimento de 15,5 milhões de euros, que está ainda em fase de licenciamento, ou que a RTP apurou a Portos dos Açores, pelos vistos já deu luz verde, agora falta a Câmara Municipal também algumas licenças. Eu pergunto se da parte que compete ao Governo vai ou não permitir a sua construção. Como sabe, este é um tema que tem levantado um amplo debate na sociedade civil em São Miguel. Duas questões que se colocam em relação a esse projeto. Uma que tem a ver com competências da Portos dos Açores e que tem a ver com a concessão do espaço, e outra que tem a ver, pelo menos na análise que tenho, e uma que tem a ver com a Câmara Municipal de Ponta Delgada quanto ao licenciamento dessa construção. Em relação à parte da concessão do espaço, daquilo que eu conheço, em termos dos fins e da finalidade do projeto, não há nada que legalmente deva obstar a essa possibilidade. Do ponto de vista de licenciamento, é um processo que também deve ser analisado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. Mas eu percebo que esse assunto suscite, no fundo, reações, quer a favor, quer contra. E acho que a democracia também tem resposta para isso. E por que não, já que é um assunto com tanta... Um referendo? Um referendo local. Se isso for possível... É a favor de um referendo local? Eu sou a favor, mas não me estou a refugiar no referendo local para esconder a minha posição. Eu não ia deixar, porque eu tenho uma contra-pergunta para fazer. Para esconder a minha posição. Eu acho que esse pode ser um investimento que, cumpridas todas as regras legais, pode ser um investimento que aumenta a atratividade do nosso destino. Posso concluir as suas palavras que é a favor? Eu no referendo local votaria a favor. Doutora Zoraida Soares, faço-lhe a mesma pergunta, se é ou não a favor deste projeto. Primeiro, deixe-me dizer que eu subscrevo a possibilidade de um referendo local. Acho que é um bom motivo. Deve ser analisado. Acho que é um bom motivo para o fazermos e votarei, se houver referendo local, contra o aquário. Mas este é, de facto, o aquário, o Azorian Aquarium, ou como o Azores Aquarium. Agora diz tudo em inglês, para não se dizer em português, não sei porquê. É aquilo que eu chamaria um projeto escondido, neste caso com a água de fora. Porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. O Bloco de Esquerda, em março, dirigiu ao Governo Regional variedíssimas perguntas no sentido de perceber se a Portos dos Açores teria documentos da parte dos empreendedores que lhe solicitassem autorizações, pareceres e que lhe remetessem documentos que com certeza terão que ter, como cópia do estudo de impacto ambiental, cópia do parecer da Direção Regional do Ambiente, cópia do parecer da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, estudo de viabilidade económica, parecer das associações ambientais, etc. A resposta do Governo Regional foi: a Portos dos Açores não dispõe destes documentos. No momento em que foi respondido. Exatamente. Estamos em 23 de março de 2016. Ora, acontece que no dia 23 de maio passado, o capitão do Porto de Ponta Delgada deu uma entrevista à RTP Açores e disse, cito, desconhecer oficialmente o projeto Azores Aquarium. Aliás, afirmou também que este projeto só poderia avançar com um parecer oficial por parte da autoridade marítima competente. Tudo muito bem. Mas agora vamos a outra situação. Estamos em maio. No dia 1 de agosto foi tornado público que o antigo, não este da entrevista à RTP Açores, em maio, mas o antigo
o antigo capitão do Porto de Ponta Delgada havia dado o seu parecer positivo, viabilizando o projeto do aquário em março deste ano. Exatamente quando o Bloco de Esquerda faz o requerimento ao Governo Regional e obtém como resposta não se sabe nada. Bom, então vamos lá ver. Tem que concluir. Falamos com a Câmara, com a autarquia, ninguém sabe nada. Falamos com os departamentos do Governo Regional, ninguém sabe nada. Falamos com a Portos dos Açores, ninguém sabe nada. Mas há um senhor capitão do Porto de Ponta Delgada que em março já deu um parecer positivo a viabilizar um empreendimento... ter falado com esse senhor, não? A viabilizar um empreendimento que ninguém sabe exatamente aquilo que pretende, aquilo que é. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Sabe ou não sabe? Bom, em primeiro lugar, reafirmar aquilo que referi há pouco. Há duas entidades que têm intervenção neste... Aliás, há várias entidades que têm intervenção neste processo. Do ponto de vista da Portos dos Açores, é apenas a questão da concessão do espaço. Do ponto de vista de licenciamento, compete a outra entidade. Nas informações que tenho, compete à Câmara Municipal de Ponta Delgada. E esse processo segue os seus trâmites. E é legal, está estabelecido. Não é uma questão de conversa. E tem que haver documentos para fundamentar tudo isso. E, portanto, não ponho sequer em dúvida que esses documentos existem. Agora, quanto a essa questão do capitão de Porto, a doutora Zoraida Soares diz que falaram com toda a gente, só não disse que falaram com o capitão de Porto que afirmou isso. Se calhar era conveniente para esclarecer o assunto. Porque do ponto de vista da legalidade, as funções de cada uma das entidades e os requisitos para apreciar e decidir sobre essas matérias estão perfeitamente decididos. Mas não há decisão ainda, doutor Vasco Cordeiro, da parte dos organismos dependentes do Governo Regional... Do ponto de vista da Portos dos Açores, não há ainda decisão. Segundo a informação que eu tenho, não há decisão ainda. Muito bem. Falando ainda na questão marítima e do mar, já que tivemos mais ou menos o mesmo tempo para ambos nesta matéria, para avançar, já estamos com 36 minutos de debate. Dr. Vasco Cordeiro, o mar tem um elevado potencial para crescimento da economia azul, pelos seus setores de atividade, mas tem havido aqui uma polémica sobre a questão da mineração do fundo do mar dos Açores e com informações contraditórias até entre o Governo da República e o Governo Regional sobre uma empresa que pretende ou pretendia explorar os mares dos Açores. Como é que está essa situação? Bom, em primeiro lugar, o que tem que ser definido antes de chegarmos à análise de qualquer projeto em concreto, o pedido em concreto, é a questão que está a ser trabalhada com o Governo da República de se alterar a legislação que o anterior Governo da República fez aprovar e que retira à região os poderes para decidir sobre o mar que é seu. E, portanto, não há decisão nenhuma sobre qualquer pedido em particular. Aliás, no caso concreto desta empresa que apresentou um pedido também às autoridades regionais, esse pedido já caducou, e a prioridade, o ponto prévio é alterar a legislação de forma a que sejam respeitados os direitos e os poderes da região em relação a esta matéria. Esse é um trabalho que está em curso e só uma vez concluído, no sentido de garantir à região, aos órgãos de governo próprio, ao governo regional, enfim, às entidades regionais, o poder de decidir sobre esses aspectos, é que podemos passar à fase de avaliar esses pedidos. Doutora Zoraida Soares, o Bloco pensa limitar a presença de investimento privado nos mares dos Açores, nomeadamente deste tipo de investimento? Sim. Não, nós pensamos limitar é outra coisa e já agora, porque o Dr. Vasco Cordeiro... E quando digo limitar, ao ver ao seu programa e algumas declarações têm sido críticos sobre esta matéria da exploração dos fundos mas eu queria chamar a atenção açorianos. Para uma proposta do Bloco de Esquerda, que será uma anteproposta de lei, se os açorianos e açorianas entenderem que nós devemos continuar representados na Assembleia Legislativa dos Açores, uma anteproposta de lei que pretende introduzir alterações no nosso estatuto político-administrativo e que vem exatamente ao encontro daquilo que o Dr. Vasco Cordeiro, da reivindicação que o Dr. Vasco Cordeiro acabou de formular e com a qual o Bloco de Esquerda está absolutamente de acordo. E a nossa proposta relativamente ao mar é que haja uma alteração no estatuto por forma a que seja obrigatória a concordância do Governo Regional com as decisões do Governo da República sobre o mar dos Açores,
salvaguardando, obviamente, as situações que ponham em causa ou a integridade ou a soberania do Estado. Portanto, estamos a referir a concessões, a explorações, a pesquisas, a investigação e, portanto, nós queremos que o Governo Regional seja obrigatoriamente, não é ouvida a opinião, não, seja obrigatoriamente ouvido e condicione a decisão da República. O Dr. Vasco Cordeiro fala-me na alteração da lei que mal e muito mal o anterior governo elaborou. Mas a alteração da lei faz por maioria simples, Dr. Vasco Cordeiro. Basta que, a seguir este governo, vá para lá um outro que não gosta das autonomias e que tem, digamos, o olho em cima do mar dos Açores e tem interesses nessa prospeção, e lá voltamos nós ao princípio. Portanto, nós temos é que ter uma lei de valor reforçado, como é o caso do nosso Estatuto, que só com 2/3 é que pode ser alterado, e ficar lá consignada nesta alteração que o Governo Regional tem que dar a sua concordância a qualquer tipo de exploração do nosso mar, da nossa zona económica exclusiva e da futura plataforma... Tem que concluir, doutora Zoraida Soares. Doutor Vasco Cordeiro, perguntava-lhe se concorda com a proposta do Bloco de Esquerda ou se já pressionou o Governo da República a alterar a anterior lei que o senhor acabou de criticar e a doutora Zoraida Soares. Essa parte julgo já ter referido, que é um trabalho que está em curso, foi já apresentada uma proposta concreta daquilo que nós entendemos que deve ser feito. Porquê é que eu não concordo com a proposta do Bloco de Esquerda? Porque o Bloco de Esquerda diz que o Governo Regional deve ser ouvido com poder vinculativo. Sim, sim. Bom, não é ser ouvido com poder vinculativo, é decidir. É decidir. Qual é a diferença, doutor Vasco? Qual é a diferença? Não sabe qual é a diferença entre nós termos uma decisão de um Governo da República e sermos ouvidos, mesmo com parecer vinculativo, ou sermos nós a decidir? Não há diferença? A senhora não vê diferença nisso? Não, doutor Vasco Cordeiro. Vejo muita. Porque há situações em que portanto, o Governo da República decidirá e a nossa região terá não estou a falar, para dizer não. Não estou a falar das questões que a senhora referiu também, que têm a ver com soberania. Não estou a falar dessas. Não, eu também não. Agora, não estou a falar nas questões relativas à prospecção, à exploração, o poder de decisão deve ser da região. Não é ser ouvido mesmo com poder vinculativo. Não, não. Nós aí não concordamos. Nós aí vamos mais além do que o Bloco de Esquerda na defesa dos interesses da região. Essa deve ser uma decisão das entidades regionais. Doutor Vasco Cordeiro, ainda sobre o mar, um estatuto de prioridade... Peço silêncio, por favor. Um estatuto de prioridade para o mar obriga a medidas prioritárias, está escrito no seu governo, e pergunto-lhe quais são essas medidas para o elevado potencial do mar de uma forma rápida. Em primeiro lugar, questões relativas ao conhecimento. Nós temos que fortalecer a nossa capacidade de conhecer e de rentabilizar esse conhecimento em relação ao Mar dos Açores. Ainda ontem tive a oportunidade de referir, num evento que tive na Ilha de Faial, que uma das propostas é exatamente a de analisar a forma como podemos renovar o equipamento que atualmente, o navio arquipélago, na região se destina a conhecer os nossos mares. Esse é um aspecto fundamental, mas não se fica apenas por aqui. Há também as questões relativas ao Centro de Investigação Oceânico, que resultou do compromisso entre o Governo Regional e o Governo da República a quando da deslocação do Sr. Primeiro-Ministro cá, que é uma medida que não só constituirá um bom ponto de intercâmbio internacional de investigadores sobre essa matéria, mas que pode, a partir daí, criar as condições para gerar riqueza e para gerar emprego. Segunda componente relativamente ao Mar dos Açores. Não podemos encará-lo apenas num aspecto parcial. Uma das críticas que a doutora Zoraida Soares me dirigiu já aqui nestes debates foi que eu tinha referido apenas à aquicultura. Não. A importância do mar, no fundo, assume-se em 3 ou 4 pilares. Esta questão do conhecimento científico, a importância do mar como via de transportes e por essa via ligando com o projeto que temos, que fortalecerá, no fundo, a economia regional, a questão da pesca, naturalmente, e a questão da diversificação, nomeadamente através da agricultura. E do Centro Internacional de Investigação das Ciências do Mar, sediado no Faial. Sediado no Faial. Mas como é que lhe chamou, Dr. Vasco Cordeiro? Olha, eu chamei exatamente como está na declaração Centro de Investigação Oceanográfico, a sediar na Ilha de Faial. É que esse centro tem tantos nomes, nomes por diferentes protagonistas e sediado em diferentes sítios que nós começamos a ficar confundidos. Da minha parte e da parte do Governo Centro Regional... Centro Internacional de Investigação das Ciências do Mar, Centro de Investigação Oceanográfica, é isso que consta da declaração, a sediar no Faial. Basta consultar. Muito bem. Basta consultar a declaração. Quando, Dr. Vasco Cordeiro? Quando? Para quando? É um trabalho que já está em curso. Isso quer dizer que poderemos esperar que ele comece a ser uma realidade. É que falar do mar nós temos vindo a falar muito.
a fazer de facto alguma coisa, é que nós ainda não começámos. A proposta do Bloco de Doutor Esquerda Vasco passa Cordeiro. Há uma coisa que eu não me Quando? posso comprometer consigo, que é, acabando este debate, Os eu açorianos vou arrancar querem para a Ilha de saber. Faial a Não, construir o centro de não, investigação. Isso eu não me não, posso comprometer não, consigo. não preciso Agora, disso. há um trabalho não só que está a ser feito, mas que já foi feito. Assumir um compromisso formal da parte do Governo da República de que será instalado na Ilha do Faial o Centro de Investigação Oceanográfico, promover uma plataforma de cooperação científica e tecnológica internacional de âmbito transatlântico nestas matérias, esse trabalho está feito, esse compromisso está assumido e agora está já a decorrer o trabalho, no fundo, de concretizar, do ponto de vista daquilo que deve ser a sua dimensão, do ponto de vista daquilo que deve ser todas as suas componentes, esse trabalho está em curso. Cá estaremos para ver quando é que, na realidade, ele começa Com a dar gosto. frutos com gosto. Eu tenho apenas Absolutamente. duas questões sem direito a réplica e apenas de 1 minuto e meio. Doutora Zoraida Soares, como pretende garantir a modernização técnica da RTP Açores, que defende, e os meios humanos necessários, como refere no seu programa, e a quem cabe essa responsabilidade? Antes de mais nada, cabe inquestionavelmente à República. A RTP Açores é um serviço público da responsabilidade da República. E, portanto, nós não temos a mínima dúvida sobre esse aspecto. E é um serviço público essencial, não é um serviçozinho, é um serviço público essencial para a nossa coesão territorial, para a construção e para a valorização da nossa identidade regional, como fator de proteção das populações, como fator cultural de criatividade. Este serviço público é da obrigação da República na região autónoma dos Açores, em Bragança, em Braga ou em Faro. E, portanto, a República tem que o cumprir. E o Governo Regional e os órgãos de governo próprio desta região, portanto, o Governo Regional e a Assembleia Legislativa, não podem deixar de reivindicar da República a sua obrigação para com este serviço da RTP Açores. Doutor Vasco Cordeiro, por que razão não há uma proposta sobre a RTP no programa do PS, sabendo que é um assunto que tem sido alvo de negociações entre os dois governos? Bom, em primeiro lugar, é necessário nós, a bem da verdade e da transparência, dizer que aquilo que a doutora Zoraida Soares está a dizer é muito bonito, mas o Bloco de Esquerda não é consequente com aquilo que ela está a dizer. Em 9 de maio de 2014, foi apresentada uma proposta de resolução pelo Governo na Assembleia Legislativa da região. E uma das coisas que dizia exatamente era isso. Reafirma que a prestação do serviço público de rádio e televisão nos Açores é uma responsabilidade de que o Estado não se pode eximir. Estou a citar essa Uma resolução. das coisas. E as outras? Sabe Não, qual foi a posição do Bloco de Esquerda em relação a essa matéria? Isso não é sério, doutor Vasco Cordeiro. Não apoiou. Isso não é sério. Não apoiou. Diga o E, portanto, conteúdo em dessa relação- resolução. em relação não a é isso, sério o que está a fazer. Apesar de toda a abertura, Não é sério o que está a apesar de fazer. toda a abertura, Leia a resolução toda. Apesar de Leia toda a o que foi a votação. Doutora Zoraida Soares, Desafio, assim não é possível comunicar. Já estamos a atingir ler o nível a do ruído. Doutora resolução. Zoraida Soares, estamos Isso a não é atingir o sério, nível do doutor Vasco ruído. Cordeiro. As pessoas não conseguem perceber em casa. apesar da abertura que foi demonstrada pelo Governo para trabalhar à volta de uma proposta que merecesse a aprovação unânime da Assembleia Legislativa. O Bloco de Esquerda não votou contra, absteve-se. Não apoiou. Leia a resolução. Bom, em relação à doutor questão da Vasco RTP Cordeiro. Açores, nós tivemos durante este período, Tem 20 segundos, doutor em Vasco relação à Cordeiro. questão da RTP Açores, nós tivemos durante este período um trabalho muito intenso, já com o atual Governo da República. Foi possível acertar um protocolo que, de entre as várias possibilidades de solução para a RTP Açores, consolida uma que, na nossa opinião, garante as condições para que se possa ultrapassar essa situação em que vivemos. É isso que se é preciso pôr em prática, na medida em que já foi acordado e, portanto, é apenas uma questão de discussão. Já não temos mais tempo, foi difícil controlar por vezes os tempos. Tínhamos ainda a questão da coesão territorial e também da Universidade dos Açores para analisar neste frente a frente, mesmo assim foram 5 temas, como tem sido habitual. Vamos ao minuto final. Começa o Dr. Vasco Cordeiro para a sua declaração de encerramento deste ciclo de debates que a RTP Açores promoveu. Muito obrigado, Rui Goulart. Aquilo que gostaria de, nesta intervenção e neste minuto, deste último debate, era, no fundo, de salientar perante as açorianas e os açorianos algo que resulta deste conjunto de debates. O facto do Partido Socialista se assumir, em primeiro lugar, como o partido que tem uma marca clara de futuro, que tem um projeto para o futuro e que não está nessas eleições para acertar contas com o passado.
Em segundo lugar, deste debate em concreto, resulta também claro que é o Partido Socialista que se assume como garantia da estabilidade e da governabilidade da nossa região, acolhendo propostas de todos os partidos, quando elas melhoram a nossa ação, mas sem que elas desvirtuem um rumo que foi maioritariamente sufragado pelos açorianos. E, em terceiro lugar, gostaria de terminar apelando à mobilização das açorianas e dos açorianos para o exercício do direito de voto no dia 16 de outubro. Esse aspecto é fundamental. É fundamental para o Partido Socialista, mas é fundamental, sobretudo, para a nossa autonomia e para a nossa democracia. As eleições só se decidem com os votos entrados na urna. E é esse apelo, é essa mobilização que hoje aqui deixo. Muito obrigado. Doutora Zoraida Soares. Muito obrigado. Açorianos e açorianas, dirijo-me a vós e peço-vos que neste momento reflitam no seguinte. A estabilidade de que o Partido Socialista fala não é estabilidade para o povo açoriano. A estabilidade é a evolução na continuidade. E continuar a fazer o quê? Posso, quero e mando, e bico calado, que é para nós não nos zangarmos. É esta a estabilidade que o Partido Socialista vos está a pedir. Garantir uma nova maioria absoluta ao Partido Socialista é garantir a continuidade do amiguismo, do compadrio nos negócios, da autossatisfação, da autossuficiência e, portanto, de uma espécie de evolução na continuidade, como ainda agora disse. Todos sabemos que o PSD nesta região não tem projeto, não tem ideias, não tem política, foi uma oposição ineficaz, não é um perigo do ponto de vista político de forma nenhuma neste momento. Por outro lado, nós não podemos continuar a ouvir, por exemplo, falar da valorização do pescado, quando os nossos pescadores continuam na miséria e continuam sem apoios de compensação para os momentos de quebra. E também não podemos continuar a ouvir dizer que a educação é uma missão, ao mesmo tempo que 800 professores da nossa região continuam contratados e, portanto, precários ao fim de anos de trabalhar no nosso ensino, e também ao mesmo tempo que o ensino especial está a retroceder a olhos vistos numa região que já foi pioneira nesta área. O Bloco de Esquerda quer dar o seu contributo para novas políticas, novas práticas. No dia 16 de outubro, peço-vos, dê-nos força para isso. Muito obrigado aos dois. 23,38 para o PS, a nível de tempo, 23,54 para o Bloco de Esquerda. Este foi o último dos 15 debates com os líderes partidários com assento parlamentar. Muito obrigado aos dois pela vossa presença ao longo destes 15 dias. Quanto a si, também foi um prazer contar consigo desse lado. Boa noite e uma boa semana.